Então, gente, além dos momentos livres, tem momentos intencionais planejados para usar os jogos. E jogos com intencionalidade, jogos bem pensados, jogos bem planejados. Mostra para gente esses jogos. Vamos ver. Esse jogo é o jogo da letra inicial do nome deles. Então, a proposta é que eles identifiquem a letra inicial do nome do colega. E é um jogo da memória adaptado. Então, eu dividi eles em trios, em duplas, e eles brincavam entre si. Também, para sistematizar, fiz uma folhinha, não pude bater a foto, mas eu fiz folhinha onde eles escreviam, grafavam o nome do colega. Eu perguntava qual o nome do colega, qual colega que começa com a letra A. O nome começa com a letra A. E aí eles falavam Arthur, daí eles iam lá e escreviam num caderno. Eu escrevia na lousa e eles reproduziam num caderno. Também tem uma atividade que eu fiz, que também aprendi no CAP, que eles tinham que ligar a foto do colega à figura que começasse com a letra inicial do nome do colega. Então, por exemplo, o Arthur, novamente, a foto do Arthur, tinham que ligar na figura da arara. Então, eu fazia esse tipo de sistematização em folhinhas após o jogo. Perfeito. Ó, gente, sistematização. Registrar aquilo que a gente jogou. Em alguns momentos o jogo vai ser livre, vai ser livre, como a Lauren acabou de falar, final da aula, em momentos mais relaxantes, enfim. Em outros momentos a gente vai lá e sistematiza. Até porque, nesses momentos, a Lauren consegue ver individualmente quem tá onde, né, Lauren? Ela faz uma avaliação, uma sondagem, para ver por onde andam as crianças. Sim, em um primeiro momento elas jogaram coletivamente, depois tu vai ter um registro para saber por onde elas andam, e em outros momentos tu vai estar lá na frente, coletivamente, como tu acabaste de falar, e as crianças vão estar... Eu adoro esse sistema. A gente está junto na lousa, e as crianças... Lousa é uma coisa antiga, mas que não sai de moda, né? A gente está junto na lousa e as crianças pensando juntas. Não, isso não quer dizer que eu estou virada escrevendo um monte de coisa, as crianças copiando. Estamos juntos pensando. Esse jogo aqui. Gente, nome, fotos dos alunos. Tem que ter. Chegou no primeiro dia, se não tem já, tira a foto, pega o celular de vocês e tira a foto. Importantíssimo que se tenha, tá? E aqui dá para fazer uma diferenciação, dependendo das crianças e no decorrer do ano, dá para fazer a sílaba inicial do nome, dá para fazer o nome completo, né? Então dá para fazer algumas variações dependendo do grupo. Aqui era bem inicial, né? Que tu estava iniciando aí realmente a letra, mas depois dá para a gente ir avançando nessas dificuldades também. Ótimo. Esse é bom, esse joguinho aí. Esse próximo jogo também foi inspiração no CAP, onde a criança deveria identificar a letra inicial das figuras. Consegui fazer esse jogo uma semana antes da pandemia, consegui fazer com eles. E aí eles identificavam, e a gente pode fazer intervenções também, onde eles podem falar que outra palavrinha começa com essa letra do pato. Então, a professora pode fazer várias intervenções a partir de um jogo. É um jogo simples, mas é eficaz. E ali, no pato e mato, por exemplo, eles já conseguem ver que tem uma outra palavra, que poderia ser mato, né? E tem o P e o M. Então, uma boa professora faz boas escolhas das palavras, não são escolhas aleatórias. Isso eu falo lá no módulo 4 de leitura do CAP. Quando a gente vai escolher palavras para os jogos ou para as folhas, a gente tem que pensar também intencionalmente quais palavras eu vou escolher. Né? Então, se eu estou trabalhando com leitura em determinado nível, e aí eu vou colocar sol, céu, sal, para a criança fazer uma relação, por exemplo, né? São 3 letras, tem sons ali que podem divergir e elas vão ter que pensar. Aqui também é bom, aqui é ótimo para trabalhar consciência fonêmica. Se a gente está no segundo ano, terceiro ano, as crianças estão trocando surdas e sonoras, que a gente chama de ortografia,
A gente pode trabalhar ali o foca, voca, faca, vaca, esse sonzinho, ou do P e do B, do D e do T, e assim por diante. Esses jogos ajudam muito na identificação das figuras. Perfeito. Um jogo simples. Como é que tu faz para construir as cartelas? Tu constrói várias para cada criança? Como é que tu contabiliza isso? Ou tu faz Eu um jogo construo só e divide, como isso. se fizesse no rodízio? No jogo da memória da letra inicial do nome, eu fiz várias cartelas para distribuir entre as crianças. Mas esse daí eu fiz uma quantidade limitada, só um joguinho mesmo. E aí, enquanto alguma criança estava fazendo alguma atividade na apostila, a outra que havia acabado mais rápido, eu chamava para brincar na minha mesa, para não ficar sem fazer nada. Então, eu usava em várias intervenções, em Adorei vários momentos. essa frase, sem eu perguntar, Lauren, porque tem muito essa pergunta. Eu vou fazer o CAP, ou como é que eu vou fazer, como é que eu vou ser uma professora usando essas atividades, essas estratégias bacanas, se eu uso apostila ou livro didático? A Lauren acabou de responder. Ela nem precisou falar que ela usava apostila, né? Uhum. Então, tu não É vai assim. ficar. Como é que é? Na minha escola tem livros e apostilas para eles fazerem. Só que, como você fala para a gente pode ir além disso, né? Não devemos nos apegar somente a isso. Então, nos jogos, eu vi uma oportunidade que o meu aluno aprenda brincando nesses momentos que está sem fazer nada. Ótimo, Nesses momentos que acabou de fazer a atividade. ótimo, perfeito. A gente encaixa, tá? Professora consegue, se a gente tem um planejamento, se a gente se tem um planejamento, planeja antes, se a gente pensa antes, se a gente pesquisa, que é o tema da nossa live, essa relação, se a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente com certeza vai ser uma autora, vai ser protagonista, independentemente dos recursos que a escola vai pedir que a gente contemple. E aqui? Esse Ai, é um jogo. Esse é um jogo que me faz pensar que dá para a gente trabalhar as sílabas sem recorrer ao método silábico, que é aquele TCC que eu vi naquele TCC que você apresentou para a gente, daquela aluna. E a partir daquele TCC me motivou a fazer jogos que trabalhem as sílabas sem recorrer ao método tradicional do Beabá, né? Então, nesse jogo aí, a criança pega uma figura, forma a palavrinha da figura a partir das sílabas móveis, conta quantas sílabas tem a palavra e aí pega a figura que representa a numeração dessas sílabas. Então, aí eu dei o exemplo do cavalo, onde a criança forma a palavrinha do cavalo com as sílabas e coloca a mãozinha que representa o número 3 do lado. Então, gente, que perfeição. E que legal tu falar isso, assim, de a partir de um TCC, a partir de uma pesquisa, de uma leitura, tu te dá conta que tu pode ser diferente na prática, né? Não precisa, para trabalhar as sílabas, eu não preciso recorrer a um único método, que é um método silábico. Às vezes a gente fica insegura com isso. Entenderam o jogo, gente? Então tem a imagem, a relação de achar quais são as sílabas, os pedacinhos daquela imagem e quantas sílabas eu conto. Aqui, tu intensifica o nível, né, Lauren? De repente, uma criança vai conseguir só fazer as mãozinhas, se ela está numa hipótese bem inicial. Outra criança vai conseguir ver a primeira, o K de cavalo, mas não vai conseguir ver toda. Com esse material aqui, a gente consegue fazer diferenciações também, gente. E muito legal a gente manter, né, com as mãozinhas. Então, fica ali algo que eles conseguem contar.
Porque quando a gente, aquilo que eu sempre falo, quando a gente só bate palma em relação às sílabas, voa. Eu não mantenho, eu não tenho uma conservação da minha hipótese silábica, tá? Então, legal avançar nisso.